Recording is on. Beleza, pessoal, iniciei a gravação aqui. Bom, eu tenho alguns recados aqui da coordenação para vocês, que é o seguinte: o primeiro recado é que na segunda-feira, dia 16, deixa eu olhar o calendário, peraí. 16, domingo, 17, segunda 17, né? Segunda 17, vai chegar um link da aula síncrona que vai acontecer na própria segunda-feira mesmo, que é a respeito da disciplina 1 do TCC, que vocês vão começar a entender o processo, a estrutura, a organização dessa disciplina. Então, é muito importante que todos vocês participem dessa aula síncrona, que vai esclarecer, né, que vai trazer toda, né, a explicação de como que essa disciplina vai ser organizada, ok? A respeito das atividades, todas as atividades estarão abertas até o dia 31/12, ou seja, 31 de dezembro, às 23h59. Espero que ninguém passe a virada do ano fazendo atividade do curso, né? Então, é legal que as pessoas consigam realizar as atividades antes mesmo da virada do ano, beleza? Mas elas estão abertas aí para vocês realizarem. Então, volto a dizer, segunda-feira vai ter o link, né? Vocês vão receber o link da aula síncrona da disciplina de TCC, para que vocês esclareçam todas as dúvidas possíveis, beleza? Bom, tem algum tutor aí presente na nossa aula de hoje, nosso bate-papo de hoje? Se tiver, eu peço para manifestar, por favor. Presente, Marina. Tudo bem, Marina? Tudo jóia, Eliana? Beleza. Marina, você tem algum recado importante, alguma informação importante para os alunos hoje, na aula de hoje? Só relembrar que amanhã também tem o Tira Dúvidas para os alunos. O Gilberto já mandou lá no Moodle e amanhã também vai ter um encontro com as coordenadoras. Ah, ótimo. Muito bom. Deixa eu só comentar então, porque no e-mail que nós recebemos, eu até perguntei para o Gilberto, ele está referenciando a aula no dia 22 de setembro. Eu acho que é bom dar uma corrigida lá no e-mail que ele enviou, Isso. então. Obrigada, viu, Helison? A gente Tá já joia. reportou isso para ele. Tá bom. Beleza. Obrigada, Marina. Bom, gente, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar o ambiente virtual do Moodle, né? Para vocês, para mostrar algumas coisas para vocês, esclarecer algumas dúvidas muito importantes. Vou aproveitar e vou explicar como vai ser a atividade da terceira semana, né? Que, na verdade, a atividade final referente ao capítulo 3 da disciplina, e trazer alguns esclarecimentos de algumas dúvidas que alguns alunos reportaram no decorrer da realização das atividades, beleza? Deixa eu colocar para compartilhar aqui. Vocês já conseguem ver a tela minha aqui? Agora sim. Beleza. Agora sim. Ok, dá uma demoradinha, né? Bom, vou lá na minha disciplina, Trabalho e Educação 2, né? E vou trazer algumas informações importantes. Primeiro, eu estou corrigindo, né, calmamente os exercícios referentes à atividade 1. E aí, quando eu abro a atividade 1, tomo a liberdade de abrir aqui, vocês verão, né, algumas informações, mas eu quero trazer uma informação muito importante, que é o seguinte: aqui eu pedi o aluno para inserir
né? Porque a atividade é do capítulo 1, né? A T1 é do capítulo 1 do material, a T2 do capítulo 2 e a T3 do capítulo 3. Então, eu disse assim, ó, nesse glossário, vocês vão colocar 3 palavras escolhidas do capítulo 1, correto? Alguém fala aí, porque eu não vejo vocês mais, que a minha tela não mostra vocês em paralelo. Se alguém puder falar aí para nós. Eu não vejo mensagem, eu preciso de ouvir vozes. Correto, professora, é isso mesmo. Beleza. E aí, o que o aluno poderia fazer? Ele vai, adiciona um registro. Quando adiciona um registro, vou abrir só para vocês verem. O aluno vai e pode colocar né, na definição aqui as 3 palavrinhas. Vou dar um exemplo, claro que é um exemplo aleatório, só para vocês entenderem. Lá no texto, falando de trabalho, educação, serviço. Então, a pessoa escreve aqui trabalho e define, educação e define, serviço define. Então, a pessoa já pegou as 3 palavras do capítulo 1 que ela escolheu, e eu pedi para que a pessoa colocasse uma descrição dessas palavras com as palavras dela, com o jeitinho que ela entendeu, evitar copiar a descrição já, né, da internet, descrever como ela entendeu, beleza? Porém, vou cancelar aqui para voltar para explicar para vocês que ainda dá tempo de fazer alguns ajustes. O que tem acontecido? Igual que essa pessoa, ó, ela fez direitinho, ela escolheu lá concepção, conhecimento, utopia e descreveu as palavras do jeito dela lá. Aí vem alguém aqui, não é proibido comentar, gente. É por isso que eu quero deixar muito claro. Você pode vir aqui comentar, sim, o que foi dito lá pela pessoa que escreveu aqui em cima. Mas quem comenta aqui, faz atividade através do comentário, não tem como eu pontuar. Então, se a Janete estiver aí, se a Jaqueline Aparecida da Costa estiver presente, que elas façam o seu tópico independente. Como assim, Elaine? Vem aqui, adiciona um registro individual e escreve lá as palavrinhas delas. Por quê? Quem fez aqui o tópico dele aqui, ó, eu consigo pontuar. Mas quem vem aqui e comenta, não tem como eu pontuar a Janete e a Jaqueline, entenderam? Alguém responde, por favor. Certinho, professora, foi isso mesmo. Beleza, então o que eu peço? Vou colocar um aviso lá também, pedindo para que vocês criem os seus tópicos individuais, porque o comentário dentro do glossário não tem como eu pontuar, mesmo eu vendo que você fez bonitinho. Então, quem estiver comentando o glossário deve entrar na atividade e fazer o seu próprio registro. Aqui, ó, adicionar um registro próprio, para eu ter o campo de pontuação. Beleza? Professora, por favor, volte a tela aí, por favor. Sim? Ele tá aparecendo, não está aparecendo aqui, não. Tela cheia, não. Não está aparecendo? Você vai ter que clicar na janela que está aparecendo na tela para aparecer, senão não aparece. Espera aí, deixa eu voltar aqui para ver, gente, porque a janela... Para mim estava aparecendo, era só para quem não estiver aparecendo, buscar no videozinho da pessoa que está aparecendo na apresentação, clicando em cima e aparece. Eu vejo aqui só minha... Se a pessoa sair da tela e voltar, ela não aparece mais, não. Professora, só aproveitando, essa atividade, eu fiz as palavras individuais e não as 3 ao mesmo tempo. Tem problema não, eu estou entrando e dando a nota para cada palavrinha feita num registro diferente. Então, você adicionou uma, eu pontuei 10 pontos, para ele estiver certinho, né? Você adicionou outro registro, mais 10. Adicionou o terceiro, mais 10. Eu estou colocando a pontuação para cada uma, que vai gerar um somatório lá no seu nome, ok? Professora, sim? Tira uma dúvida, por gentileza. Sim? Eu fiz as três atividades lá, essas 3 palavrinhas lá, fiz o meu comentário e tudo mais, só que, tipo assim, depois eu peço por gentileza, se puder dar uma verificada no meu nome, Arilson França, eu só recebi os 10 pontos. Ué, eu vou verificar, porque se tiver
Se eu tiver gerado a pontuação particionada, eu tenho que ver, então, se realmente ele está adicionando os pontos. Tem que ver, então, essa questão do mudo. Vou até anotar aqui. Deixa eu anotar isso aqui que eu vou verificar, tá? Eu até fiz um, tipo assim, antes de eu fazer, eu coloquei no arquivo que eu tenho até eles aqui, em arquivo aqui, as palavras, por gentileza, depois eu já estou anotando aqui no meu bloco de notas, eu vou verificar se o mudo está somando os pontos dessa atividade 1. Agora, tem outro detalhe, que eu não estou dizendo que é o seu caso, tá, Arilson? Porque eu vou colocar isso aqui para verificar. Mas o que eu percebi também, gente? Eu percebi, olha só, pede aqui, ó, 3 termos escolhidos no capítulo 1. Estão vendo minha tela aí? O pessoal está conseguindo ver de novo minha tela aí? Estou verificando. Beleza. Sim. E tem pessoas que estão pegando palavra do capítulo 2, do capítulo 3, e não é do capítulo 1. Então, quem está pegando palavra do capítulo 2, capítulo 3, eu não estou considerando, porque o capítulo 2 tem atividade dele e o capítulo 3 também tem atividade dele. Então, ainda dá tempo de corrigir, porque se for o caso, a pessoa já tiver sido pontuada, e aí é só mandar uma mensagem para mim que eu revejo o exercício da pessoa, ok? Porque tem gente que está colocando palavras da cabeça deles lá, colocando palavra do capítulo 2, do capítulo 3, tem gente que pega uma palavra, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Vou pegar uma palavra aleatória, não tem nada a ver com o texto, só para vocês entenderem. Está escrito lá no texto, laranja amarela. Aí tem gente que escreve lá, laranjeiras do pé de laranja. Não é para você criar palavras novas, é para você pegar a palavra literalmente da forma que está escrita no texto e defini-la com suas palavras. O conceito é do texto, a definição é com suas palavras, ok? Quem tiver feito atividade, não tiver sido pontuado, ou tiver feito dessa forma que eu estou dando exemplo, pode ir lá, refazer a atividade e me avisar, porque eu volto e reavalio, porque vocês têm até 31 de dezembro para poder fazer as atividades, ok? Eu não estou rígida, eu só estou pedindo para o pessoal prestar atenção. Caso não tenha sido pontuado ou esteja, né, equivocada a sua resposta, que você volte, realize, me avise para eu ir lá em você de novo e fazer a correção. Combinado? Bom, estou ouvindo ninguém não, mas eu acredito que se estiver... Combinado, professor, combinado. Beleza. Uma outra questão importante, que é importante porque vocês precisam de ponto para passar nas disciplinas, por isso que eu estou parando em cada uma aqui, explicando para vocês. Atividade de cruzadinha. Oi? Consegue ouvir? Consigo. É que surgiu uma dúvida aqui. Eu olhei agora no meu sistema, eu não fui avaliado ainda, então quer dizer que eu tenho que refazer, né? Não, eu estou corrigindo ainda, tá? Eu ainda estou corrigindo as atividades. Eu pretendo fechar essa correção até o mais tardar, hoje é terça, né? Eu quero fechar até o final de semana. Quando eu terminar as correções, vamos fazer assim, vamos combinar assim. Quando eu terminar as correções, eu aviso vocês, mando um aviso lá, pessoal, já corrigi todas as atividades atividade 1. Quem precisar rever, reveja, porque eles vão receber a mensagem. Olha lá sua nota, tá 30, tá ok? Beleza, não precisa refazer. Se não tem nota ou se tá errado, né, alguma coisa lá, uma nota menor, aí dá tempo de você refazer. Beleza? Então, é porque eu olhei agora aqui, eu acho que tem a questão das notas, né? O comentário vai ser o ícone de notas, né? Porque olhando todos os escritos, eu não consigo ver qual que eu coloquei aqui, porque são várias páginas. Aí o que acontece? Quando eu não sei como que você vê, né, o seu exercício. Porque aqui, quando eu separo por letra, né, eu vou, por exemplo, na letra D. Né, normalmente são as pessoas, no caso aqui, são as palavras com letra D. Você não tem esse exercício feito separadamente, não? Não, apresenta, não. Como é que é? Não dá para saber, se você não lembra qual palavra que você colocou, para você ir na palavra, você não consegue descobrir, não, que não aparece nem quem foi que digitou a palavra. Eu vou ver no relatório de notas, então,
Eu vou tentar ajudar a resolver isso, então. Eu vou no relatório, que a gente consegue acessar o relatório através da atividade, e aí tem o nome do aluno e a nota dele. Eu vou tentar verificar através do nome do aluno para ver a nota, se ele está com 0, com 10. Eu vou tentar verificar através disso aí. Ok? Aí eu mando mensagem para o aluno. Vou tentar fazer isso, gente, mandar mensagem para o aluno para poder avisar para ele rever a atividade. Ok? Deixa eu anotar essa mensagem aqui. Porque agora para a gente aparece 28 páginas, então a gente não consegue saber qual a palavra que a gente fez. Entendi. O ideal normalmente é você fazer não é o ideal, né? Não diz que é obrigatório. Você fazer isso no registro no seu computador e depois adicionar na atividade. Mas, enfim, vou tentar verificar através disso aqui. Quem tem a nota 30 lá que eu já corrigi, já viu a nota totalizada, a nota boa, não precisa preocupar. Quem está com nota menor aí, que precisa, né, verificar. Eu vou tentar ajudar nesse contexto. Professora Elaine. Sim? Eu coloquei no título como unidade 1 e adicionei as 3 palavras. Sim, não tem problema não. Aí a nota já vai, eu já estou totalizando. O ideal é que quem, né, vai fazer ainda, ou que vai corrigir, o ideal é que coloque no mesmo campo. Você pode colocar isso no mesmo registro, que facilita até a sua pontuação, né? E facilita também para correção, obviamente. Eu já vejo as 3 palavras, mas quem colocou adicionado, quem colocou particionado, eu também estou pontuando. Eu vou verificar também se está havendo o somatório aí das palavras, ok? Vou tentar ajudar nesse contexto aí. Obrigado. Bom, vamos voltar lá para eu falar da cruzadinha. O que acontece, gente? Quando você vai resolver a cruzadinha, eu expliquei lá na atividade, eu tentei trazer o máximo de informação possível para não gerar dúvida, mas é natural que ainda haja dúvida. Então, eu expliquei, né, como deve ser feita a cruzadinha, o passo a passo. E aí, eu percebi que foram poucas pessoas, mas algumas pessoas tiveram dúvida e falaram que tentaram várias vezes e depois não foram pontuadas. E teve aluno que, inclusive, mandou até um print da cruzadinha que realizou para poder me mostrar que tinha feito e tudo. Bom, o print que eu recebi tinha palavras erradas na cruzadinha. E a pessoa, pelo relatório, dá para a gente perceber o número de tentativas, né? Mas não dá para verificar se a pessoa enviou ou não. A gente deduz pelo relatório que não houve envio da resolução. Parece que a pessoa tentou, deu uma mensagem de erro, tem algum microfone ligado. Se a pessoa puder desligar, eu agradeço. Se deu mensagem de erro, o que a pessoa fez, se ela enviou, o que ela fez, por quê? Vários alunos conseguiram fazer com sucesso, tem, né, notas, pontuações de muitos alunos. Alguns ainda não fizeram, outros não completaram e alguns tiveram dúvida nesse contexto. Então, eu vou tentar abrir aqui. Oi? Eu fiz a cruzadinha, para mim deu 100%, tudo direitinho, mas na hora que eu termino, a tela simplesmente desapareceu. Eu não sei se registrou ou não. Tá, qual que é o seu nome? É Rafael. Tá, Rafael de quê, Rafael? De Castro Pedrosa, professor de História. Tá, porque eu vou anotar seu nome, porque eu entro no relatório e verifico sua pontuação. Qualquer coisa eu mando uma mensagem para você, tá? Verificar. Para mim, eu tentei fazer ela 3 vezes, deu a mesma coisa. Quando deu 100%, a tela desapareceu. Beleza. Ô, Rafael, você consegue conferir lá no ícone Notas. Rafael de quê, Rafael? Atividade 2. É de Castro Pedrosa. Tá, se você conseguir dar uma olhadinha aí, porque aí né, você já vendo aí, já esclarece. O que acontece, gente? Na cruzadinha, eu coloquei 10 tentativas. 10 tentativas. Então, assim, não é por falta de tentativa que o aluno ia ficar prejudicado, porque no início, o primeiro arquivo lá que deu o problema,
eu tinha colocado 2 ou 3 tentativas, se eu não me engano. Aí nessa, eu corrigi o arquivo, como foi comunicado para todo mundo, né? Pedi para quem já tivesse feito que refizesse, e eu coloquei 10 tentativas da cruzadinha. Então, quando você... Vou abrir aqui só para esclarecer e mostrar para vocês. Quando você clica lá em ver, você vai ter essa visualização da cruzadinha aqui. Como que faz, professor? Você precisa clicar em cima do número e vem a informação aqui, ó, para que você encontre o conceito. Quando você encontrar o conceito, você tem que escrever o conceito aqui, nesse quadradinho, esse retângulo, estão vendo aí? Todo mundo está vendo aí? Sim. E clicar em responder. Quando você clica em responder, o campo 1 que você selecionou vai aparecer tudo escrito aqui, ó, bonitinho. Quando você terminou de preencher cada campo, né, no 2, pôs a resposta, no 3, pôs a resposta, no 4, pôs a resposta, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, você clica em verificar. Quando você clica em verificar, vai trazer uma mensagem na tela a respeito da sua pontuação, do seu percentual atingido, e tem um quadradinho escrito OK, né? Como você tem mais de uma tentativa e você tem 10 tentativas e é pela nota mais alta, você pode entrar no... Ah, não, 70% não quero não, eu quero 100%. Então, você vai... volta na atividade, entra de novo e faz novamente, manda verificar, porque ele pega e armazena a nota mais alta. Então, você não precisa preocupar, você tem 10 tentativas para isso, ok? Agora, teve gente que tentou 10 vezes, deu errado, aí perdeu a oportunidade, porque foram 10 tentativas, correto? Então, gente, o que acontece? Eu percebi, que a gente consegue ver no relatório, que tem gente que entra com 30 segundos, fecha a atividade, com 1 minuto. Você pode entrar, você pode clicar no campo, anotar, por exemplo, eu quero fazer rápido, então é uma sugestão. Um está aqui, né? Pega, seleciona isso aqui, copia no lugar, pega cada definição de cada quadradinho, copia aí no Word, vai lá no material, pesquisa, acha os conceitos, depois você abre e só joga aqui as respostas, para você não ficar com a tela aberta toda a vida, ficar com medo de travar, às vezes a internet está ruim, são sugestões de resolução. Então, eu estou esclarecendo isso tudo aqui para vocês entenderem, né? Porque tiveram algumas dúvidas a respeito da resolução dessa atividade. Ok, pessoal? Alguém começou a falar e pode falar, por favor. Eu consegui ver aqui, essa F2 atividade hot potato. Potato. Isso. Essa mesmo? FT2 AT2, palavras cruzadas. Isso. Aí para mim tá. Então tá 100, então deu certinho. Deu certinho. Então você já viu sua nota, tá ok? Então, vou até tirar a observação aqui, Rafael. Que bom. Então, aí, no caso, o meu glossário está com 10 aqui, no caso, tem que refazer 2 palavras, é isso? Bom, eu tenho que verificar, porque, é igual eu falei, tem casos e casos. Porque tem pessoas que pegaram palavras do capítulo 2, capítulo 3, tem pessoas que inventaram palavras, não estou dizendo que é o seu caso, não, tá? Mas como eu ainda estou corrigindo, pode ser que as suas outras 2 palavras eu ainda não tenha corrigido. Então, eu peço para que você espere mais um pouco, para que eu avance mais nas correções, para eu esclarecer as dúvidas de vocês posteriormente. Por letra também, né? Oi? É porque está indo por letra ou por pessoa? Porque quando eu vou na atividade, eu busco por letra. Vou mostrar para você aqui, quer ver? Vamos lá. FT2, atividade 01. Aí, quando eu abro, tem aqui, navegar usando esse índice, aí vai de A a Z. Quando eu quando eu clico na letra A, vão aparecer as palavras que as pessoas escreveram com a letra A, tá vendo? Ó? Só as palavras. Tá, já está vendo. Aí depois letra B, depois letra C, então eu estou indo por letra, não sei a letra que eu estou não, mas eu estou quase na metade aqui do alfabeto.
Então, eu não corrigi até o final. Então, pode ser que as palavras que vocês colocaram, elas estejam na outra metade do alfabeto. Eu estou indo aqui um por um, ok? Então, aguardem um pouquinho. Eu devo terminar de corrigir o mais tarde até sexta-feira. Eu coloco lá um aviso, pessoal. Eu finalizei a correção da atividade 1, né? Vejam suas notas, qualquer dúvida, entre em contato. Que aí, professora, eu vi lá que eu estou com 0. Aí eu vou buscar no relatório, pegar o seu nome, ver lá, tentar verificar se a pessoa não souber as palavras que ela gerou, mas eu vou tentar descobrir através da postagem, eu vou tentar, tá bom? Vamos ver como é que... Tá, joia. Ok? Então, esclarecendo, gente, quem ainda não fez atividade, são palavras do capítulo 1, as palavras devem ser escolhidas da forma literal, está escrita a palavra trabalho lá, pegue lá a palavra trabalho, escreva aqui no seu registro e defina com suas palavras um conceito tirado do texto. Eu não vou criar uma palavra, eu vou pegar uma palavra existente e conceituar do meu jeito, né? A palavra trabalho, eu estou falando aqui uma definição com a minha palavra, né, da minha forma aqui. Trabalho é um esforço realizado por uma pessoa através de uma profissão adquirida ou de uma experiência adquirida, né? Escrevo do jeito que eu entendo, que eu acho interessante verbalizar sobre trabalho. Mas a palavra trabalho, eu pego ela do jeitinho que está lá no texto, ok? Bom, vamos passar para frente. Está indo beleza aí? Esclarecendo bem as dúvidas, pessoal? Tá ok, professora. Obrigado. Nada. Vamos agora para a atividade 3. Muita atenção nessa hora. Eu só vou liberar ela para vocês na hora que acabar a nossa aula síncrona. Por quê? A minha ideia era evitar que as pessoas se equivocassem na realização da atividade. Pensei, vou explicar hoje no nosso bate-papo, explicando direitinho, as pessoas vão ter mais clareza para realizar a atividade. Então, vou abri-la para vocês verem o que eu espero que vocês façam nessa atividade. Essa atividade, ela diz respeito ao capítulo 3. Está escrito aqui, ó. Nessa atividade referente ao capítulo 3. Estão vendo minha tela aí, galera? Sim. Beleza. Sim. Então, vocês estão lá, né, no capítulo 3, vão lá ler o material bonitinho e tal, leu lá. O que você vai fazer para mim? Você vai pegar, estou dando um exemplo, um caderno, quem é desenhista aí, por exemplo, vai criar uma imagem. É desenhar mesmo, no papel, vai pintar com canetinha, vai criar. Você deverá anexar uma imagem aqui nessa atividade, criada por você, que represente a ideia trazida por Marx a respeito do trabalho alienado. Então, você vai ler o capítulo 3, vai ler lá o que Marx dizia sobre o trabalho alienado e vai criar um desenho. Professora, tem que ser só um desenho? Eu explico aqui, ó. Você deverá descrever o que representa a sua arte. Que arte que é? Só um desenho à mão? Uma imagem, um esquema, uma foto, uma colagem, uma pintura, um mapa mental. Porém, pessoal, isso tem que ser feito por você. Se você for lá na internet, imagens copiadas da internet ou de fontes que não seja de sua produção, não serão consideradas. Então, é você que precisa produzir. Eu vou recortar um monte de bonequinho, vou montar aqui uma colagem bonitinha lá do que eu acho que é um trabalho alienado. Colei, tirei uma foto, peguei essa foto e anexei aqui no meu tópico. Legal. E aí eu vou escrever, olha, essa minha arte, ela representa, né, as pessoas de um trabalho que, né, escravo, que não pensam, não entendem o que estão fazendo. Escreve a interpretação da sua arte. Repito, pode ser uma imagem que você desenhe, à mão mesmo, um esquema que você coloca de ideias, balãozinhos ali, juntando, explicando, uma foto. Professor, o meu filho está fazendo um teatro sobre trabalho alienado. Fui lá, tirei uma foto lá na representação dele no teatro, anexei aqui, ó, o fulano de tal, aqui é o meu filho, João da Silva. Beleza. O que quer dizer essa foto? Lá ele mostra um trabalho na fábrica, ou a pessoa que não sabe qual que é o final do produto, que chega lá na frente,
no máximo 5 linhas, você explicar o que é a sua arte. Voltando a dizer, uma imagem, uma pintura, uma foto, uma colagem, um mapa mental, que seja você que produza. Não faz sentido, sei lá, no Google, julgar lá uma pesquisa lá, pegar uma imagem que vem do Google e colar. Não vou considerar que você reproduza. Eu não sei desenhar não, professor. Não tem problema, faz um bonequinho lá com os palitinhos, a cabecinha, bolinha e algum movimento, uma enxada. Eu não vou avaliar se é uma artista, um Picasso, né? Não vou avaliar isso. Eu vou avaliar o seu esquema, sua imagem, sua foto, o seu interesse, a sua atividade e a forma que você explicou, o que você desenhou, o que você entendeu e a criatividade que você usou para representar o trabalho alienado baseado na definição de Marx. Então, outro detalhe importante, você poderá comentar a atividade de outro colega. O Rafael, que acabou de falar comigo, nossa, ele desenhou, ele fez uma obra de arte digna de um museu. Eu adorei, eu vou lá comentar o trabalho dele. Nossa, Rafael, ficou perfeito, gostei da sua arte, da sua colocação, e vou colocar minha foto aqui. Se você colocar o seu trabalho no comentário da arte do Rafael, já mostrei, não tem como eu te avaliar. Eu quero ver o seu tópico. Você pode até ir lá e comentar o trabalho de todo mundo, mas o seu tópico tem que ser feito de maneira independente, ok? Então, o Rafael vai fazer a sua atividade, a Janaína vai fazer a sua atividade, o João a sua atividade, a de Maria, o José, o Joaquim, cada um faz a sua, adiciona o seu próprio tópico. Mas isso não impede que você queira comentar o trabalho do outro colega que ficou legal. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo, professor. Ficou claro, então? Isso é do Minha imagem vai capítulo... ficar bem abstrata, viu, professor? Oi? Meu desenho vai ficar bem abstrato. Sou péssimo em desenho. Mas se você explicar a sua abstração, tá tudo bem. Né? O importante é eu entender o que você quis dizer. Desenhe, faça lá a sua arte e me explique o que você quis dizer com essa representação. O pessoal que está escrevendo, Eu posso gente... fazer a mão, tirar a foto e enviar, né, professor? Oi? Eu posso desenhar a mão mesmo lá, tirar a foto e enviar, né? Isso, sim. Pode, eu não quero tirar foto, não quero escanear, mas escanear dá mais trabalho, né? Pode tirar foto mesmo. Salva a imagem, né? A foto, vai lá e adiciona a imagem na atividade, sem nenhum problema. Não esqueçam de comentar e me explicar o que vocês desenharam, porque eu tenho que entender a lógica lá da sua arte. Se você só desenhar e não descrever, eu vou ter que te dar menos pontos, né? Porque, beleza, ficou linda a arte, mas o que ele quis dizer com isso? Né? Então, todo mundo conseguiu entender aí? Quem tiver digitado aí, eu não consigo ver. Professora? Quem tiver alguma dúvida, eu peço que fale, né? Abra o microfone e fale para mim, porque esse aplicativo eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo, só vejo depois. Professora, boa noite. Boa noite, quem fala? Caroline Fernandes. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, graças a Deus. Pelo que eu estou entendendo, não necessariamente precisa ser um desenho, né? Pode ser um mapa mental também, para quem não tem afinidade ao desenho. Sim, mas o mapa mental eu sugiro que você gere ele com as suas mãos, tá? Se você desenhe lá, faça os seus traços, porque tem aplicativo que vai gerar um mapa mental e aí não faz sentido. Eu quero ver o seu movimento. Ok? Não, provavelmente eu irei desenhar, né? Mas aí, caso, né, fique muito abstrato, como o colega falou, aí eu pensei no mapa mental. Mas você pode explicar, sabe? Porque às vezes você vai fazer um desenho lá que para você tem muito significado. Você tem até 5 linhas. Olha, eu desenhei tal coisa, isso aqui representa isso, aquilo ali, porque a sua explicação vai ser justamente para entender e ter clareza do que você quis representar. Eu não vou julgar a sua arte, eu quero só avaliar como você entendeu e o que você vai descrever para mim dessa sua obra de arte aí em relação ao trabalho alienado. Então, o objetivo é colocar vocês em movimento, colocar vocês para lerem um pouco sobre o trabalho alienado, que é bem interessante,
e colocar a mão na massa, né? Sem a preocupação, nossa, a professora vai rir do meu trabalho. Vou não, gente. Eu só quero ver vocês em movimento, trabalhando e colocando os exercícios aí numa boa. E, é claro, tendo dúvidas, estamos à disposição para auxiliá-los aí no processo. Volto. Professora, Sim? Uma dúvida. Boa noite, está falando Sônia. Sônia? Sônia. Ah, sim, pode falar, Sônia, por favor. Professora, sobre o mapa mental, eu também tenho, acho que, mais facilidade até para fazer essas interligações através do mapa. Posso desenhar ele numa folha A4 e depois tirar a foto dele? Pode, tranquilamente. Relações? Pode fazer numa folha A4, pode fazer num caderno, for mais fácil para você, desde que você gere para mim uma fotinha visível, né, clara, tá tranquilo, sem nenhum problema. Né? Não estou exigindo artes e resoluções perfeitas, maravilhosas, né, com 500 milhões de pixels, não. Eu quero só que você faça da melhor maneira possível, com o seu empenho, com sua interpretação. Tire uma fotinha que eu acho mais fácil e poste aqui no tópico, ok? Tranquilo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Bom, lembrando que cada um adicione o seu próprio tópico, por favor, tá bom? E vamos colocar, assinar suas artes, né? Quando você postá-la no fórum, assina. José da Silva, Joaquim, né? Coloca lá, desenhou, coloca lá o nome na fotinha lá, no desenho que você fez, se identifique, né, na arte aí, para gente até ficar mais fácil aí para localizar, caso haja algum problema aí na avaliação. Beleza? Lembrando, podem comentar a atividade do colega, mas você vai ter que adicionar o seu próprio tópico. O professor já falou isso 100 vezes, mas eu gosto de repetir, porque às vezes a pessoa fica com alguma dúvida e é bom reforçar essas informações. Não despecar pelo excesso, pela falta. Tudo bem, pessoal? Bom, ninguém falou nada porque tá tudo bem. Bom, tranquilo. Alguma dúvida, gente, do que diz respeito ao AVA, ao que diz respeito às atividades? Não fiquem com vergonha. Vocês nem mostram a carinha de vocês, então não vou nem saber quem é que está falando, meus colegas nem vão saber. Aproveite esse momento. Lembrando que eu vou liberar essa atividade logo após a nossa aula síncrona, para vocês já terem aberto para fazer. Também vai durar até dia 31 de dezembro. A sala interativa tá bem legal, tem entrado lá e visto lá a participação do pessoal. Lembrando que ela não é pontuada, mas é legal você participar, né? Seria interessante você participar dessa atividade. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, que eu me lembre agora, é só isso mesmo. Professora, só aproveitando, referente ao trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, a gente vai fazer ele em etapas, é isso? Ou ela começa agora no final da unidade? Não, ela vai ser por etapas. Pelo que eu conversei com a coordenação, nessa aula de segunda-feira, que vocês vão ter aula síncrona, ele vai explicar para vocês toda a estruturação. Vocês vão fazer por etapas. Mesmo porque vocês têm atividades abertas até dezembro, né? Então, vocês precisam, inclusive, de ser pontuados e aprovados nas disciplinas anteriores, até mesmo para concluir o TCC. Concordam comigo? Então, a minha questão é essa. É referente também a saber a metodologia do trabalho científico. Qual a ABNT que está sendo adotada, o espaçamento de letras, eles vão esclarecer tudo direitinho para vocês. Pode ficar tranquilo que vai ser tudo bem esclarecido. Por isso é muito legal todo mundo participar para poder perguntar tudo que tem direito. Porque agora, né, nessa aula síncrona aí que vai ter na segunda-feira, vocês vão ter a chance de tirar todas as dúvidas possíveis. Eu sugiro até que vocês anotem, né? Porque na hora lá da aula a gente acaba deixando alguma coisa para trás, anota a sua principal dúvida, né, as coisas que vocês desejam entender do TCC, para deixar tudo claro e vocês já começarem a elaborar as ideias, né, de temas e do TCC que vocês vão criar. Ok? Ok, até mesmo para saber a metodologia que o próprio Cefet usa. Eu nunca fiz uma pós diretamente no Cefet, já fiz em outras instituições. E há muita diferença, né? Às vezes, de uma instituição para outra, um template diferente.
uma norma atualizada ou não, qual a BNT que está usando. Para a gente já começar não errando, né? Que você já tem que fazer a formatação de sumário dessas coisas ou não. É bom já saber desde o início de começar o trabalho. Eu acredito que ele vai trazer o Gilmer, que é o professor que vai falar para vocês, ele vai trazer todas as informações possíveis e vocês já vão ter a oportunidade de começar a estruturar o trabalho com essa clareza toda aí, né? Não precisam sofrer, porque vai, né, ter oportunidade de esclarecer tudo isso. Não é para ontem, né, não é para agora que vocês têm que entregar o TCC, que vocês vão ter que criar, né, os seus assuntos, definir suas ideias aí, quais são os caminhos que vocês vão seguir, e a estruturação da disciplina vai ser toda passada por ele. Tem mais algum tutor aí que queira adicionar alguma coisa na informação a respeito do TCC, gente? A Marina, acho que é Marina que se apresentou mais cedo. Tem alguém aí que queira? Que está falando, no mais é aguardar mesmo, né? Aguardar a orientação da professora, porque a gente, por enquanto, também não tem maiores informações, não. Mas assim que a gente tiver também, a gente vai repassando para o pessoal. É porque eu até já peguei no próprio site do Cefet uma orientação, mas eu não sei se aplicaria após, entendeu? Ela estava orientação para graduação. Uma orientação direta do Cefet. Tem um arquivo específico do Cefet sobre normas da BNT que adota e tudo mais, mas eu não sei se é essa que seria aplicada após. Eu vou pedir para guardar mesmo, tá? Para a gente poder repassar certinho. Ok, obrigado. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro, né, as questões, as atividades aqui para vocês. Leiam sempre os avisos, né? Entrem para ver os avisos. Tem dúvida, vem aqui no fórum de dúvidas para poder esclarecer as dúvidas. Pode ser a dúvida que possa parecer bizarra, mas não é dúvida, é dúvida. Se você está tendo alguma dificuldade, não guarde para você, né? Pergunte, entre em contato com o consultor do seu polo, peça ajuda para poder realizar as disciplinas com o máximo de aproveitamento possível, né? Um outro detalhe importante que eu percebi também, que tem pessoas que ainda estão perdidas no conteúdo das disciplinas, porque eu percebi que tem aluno que está trazendo informação de material de outra disciplina para a minha disciplina. Então, aqui é Trabalho Educação 2, tem a nossa apostila, que está aqui, né? Que é a apostila que eu gerei um PDF para facilitar, o conteúdo tem um link aqui para vocês acessarem. Então, isso aqui é de Trabalho Educação 2, tem gente trazendo aqui para o glossário informações de outras disciplinas. Tem gente que colocou no glossário aqui, da atividade 1, palavras de outro material, de outra disciplina. Então, eu peço cuidado também nessa definição. Eu não estou conseguindo acessar, não estou entendendo, né? Peço ajuda. Tem os tutores dos polos, tem os colegas aí, né, que podem ajudar. Não fique com dúvida para realizar e aproveitar o máximo possível de cada disciplina apresentada. Ok? Professora, sim? Eu não sei se é o caso dos colegas, né, mas comigo acontece um problema que é o seguinte. É porque como eu faço 2 disciplinas de pós-graduação que são relacionadas a EAD. Uma da UFF e essa do Cefet, né? Só que uma é relacionada ao curso técnico e a outra é formação de EAD de modo geral. E muitas vezes são parecidos os materiais. Tá? Às vezes abordam até o mesmo assunto, só que de forma diferente. E às vezes eu fico com os textos misturam na minha cabeça, sabe, as informações. Sim. Aí às vezes acontece de eu estar dialogando um texto, mas com outro de outra disciplina, que é o mesmo assunto, e às vezes na minha cabeça dá aquele nó, eu acho que às vezes é de um texto e é de outro. Aí, assim, no caso das minhas atividades, como aqui é o glossário, aí eu peço, né? Aí é um caso de atenção mesmo, de você ir lá verificar se o material que você abriu é o material da minha disciplina. Eu entendo que, né, pode gerar confusão mesmo, mas igual a cruzadinha, né? Atenção, no caso é ter um pouco mais de cuidado quando você for abrir o material e verificar se esse material é daquela disciplina que você está realizando atividade naquele momento.
né, organizar uma pastinha das pós-graduações diferentes, né, para não acontecer desse... Mas eu falo as ideias na cabeça mesmo, professora. Eu falo assim, não é a do texto, eu falo assim, que às vezes você lê o assunto, aí é o mesmo assunto, autores diferentes. Às vezes você colocou aquela ideia daquele autor na cabeça e está abordando a mesma temática. Sem querer, você acaba adotando aquele discurso daquele autor, né? Aí você acaba, às vezes, citando aquele autor, aquela ideia daquele autor da outra disciplina, mas de forma involuntária, né? De forma inconsciente. Mas assim, se o assunto está correlacionado e as ideias são pertinentes, mesmo que seja um outro autor, eu acho que não tem problema. Né? Pelo menos assim, dentro dessa estruturação que eu coloquei das atividades aqui, eu acho que esse caso seu não vai ter problema, não vai causar nenhum transtorno para você, não. Né? Por exemplo, você vai fazer o desenho aí no que diz respeito ao que Marx pediu, né? O que Marx pediu, não, o que Marx trouxe no que diz respeito ao trabalho alienado. Então, assim, atenção que tem vários outros autores que falam sobre, né, assuntos similares, mas eu pedi sobre Marx. Aí você vai lá no texto, dá uma lida, reforça aí na mente os conceitos de Marx e faz o seu desenho maravilhoso lá, melhor do que a Mona Lisa. Beleza? Quem dera. Mas, professor, por exemplo, achei muito legal aquele vídeo, por exemplo, lá do perigo da história, né? Sim. De uma história só. Me foi até nostálgico, porque foi o tema da minha monografia. Só um minutinho. Parece que tem alguém que está com o fone ligado aí também, o microfone, e aí está dando um ruído. Se a pessoa puder desligar para nós, por favor. Pode continuar, querido, pode falar. Então, porque foi até o tema da minha monografia. Eu usei o Heródoto, né, que é considerado lá o pai da história, né, do discurso e tal. Só que aí eu li um livro que chamava O Espelho de Heródoto. Eu até citei lá no... né, que acontecia? O Heródoto ele tinha mania de narrar a história, o acontecimento, mas ele narrava com a ótica, com o olhar do grego, né? Então ele subjugava a outra civilização sobre o olhar do grego. O civilizado era o grego. Então ele colocava a visão do grego como o certo e o outro como o diferente, né? Por exemplo, esse daqui não é tão civilizado porque ele não tem o escudo igual ao nosso. Né? Então ele subjugava pela cultura grega o que era civilizado e o que não era civilizado. Então não é de hoje que já se tem esse discurso único, né? E aí eu trouxe dessa maneira ali a discussão, né? Porque já me veio essa nostalgia. Aí eu falo assim, quando... Totalmente relacionado, né? Oi? Aí eu falo assim, que aí quando a gente vai trabalhando o texto, a gente acaba dialogando com outro que a gente já trabalhou também, que é a mesma temática. Mas não tem problema, porque aí você vai trazer, vai enriquecer o tópico, vai enriquecer o assunto, que está totalmente linkado, né? E trazendo sua experiência também dentro dos seus estudos, e como você mesmo trouxe da outra monografia lá que você gerou, né? Então, enriquece muito, é bem legal. Bom, pessoal, Oi? Sônia, de novo. Só mais uma questãozinha aqui. Sim. Deixa eu voltar com você na atividade 1 do glossário. Eu fui buscar aqui as palavras que eu fiz. Eu identifiquei que uma das minhas palavras, na letra B, realmente eu coloquei uma palavra baseada na que estava escrito na expressão, mas ela não está lá explicitamente como eu coloquei. Eu vou acrescentar uma palavra mais no final do alfabeto, e aí provavelmente você vai encontrar meu nome mais de 3 vezes, correto? É assim que vai acontecer? Aí eu não sei como que o AVA vai lidar com essa inserção. É porque eu vou ignorar essa palavra, inclusive a da letra B, que você já passou pela correção, e eu vou colocar ela mais no final do alfabeto, que você ainda não chegou na correção. Eu faço dessa maneira mesmo? Aí eu já não posso afirmar para você, eu peço ajuda para os tutores se eles têm essa informação. Porque como você vai adicionar uma quarta palavra, eu não sei se ele vai adicionar, porque já teve a pontuação da outra. O que acontece? Não, eu ainda não tive a pontuação, ainda está 0 lá, nessa atividade. Eu tive a pontuação só da cruzadinha. Estranho.
Bom, aí eu não sei. Débora e Marina... Vocês... A pontuação do glossário. Oi? Ainda não saiu para mim a pontuação do glossário. Só da cruzadinha que saiu. Acabei de olhar. Mas essa palavra que você colocou está com 0. Eu não abri lá, eu abri notas. Porque minhas palavras, se não me engano, uma é com a letra B, outra com a letra E e a outra com a letra S. Então, tá mais no final. Tem palavras que provavelmente você nem chegou nela ainda. Uhum. Por isso que eu estou te perguntando se eu posso acrescentar uma para você depois ignorar essa letra B, né? Essa palavra da letra B, e você considerar a próxima que aparecer. Aí é que eu falo, eu já não sei se o sistema vai permitir o acréscimo de mais uma pontuação, porque são só 3 palavras, entende? Uhum. Aí eu não sei como o sistema lidaria com essa lógica. Pois é, e como é que eu vou fazer a correção? Aí o que acontece? Você tem as palavras aí que você gerou? Não sabe as palavras que a gente postou. Porque você não tem como nomear. Uma eu tenho certeza que eu postei. Eu postei a palavra burguesia, mas ela não tá com esse nome burguesia lá. Ela tá como, acho que, sociedade burguesa, alguma coisa assim. Uhum. Eu acabei de anotar. O que você faz? Tenta fazer esse movimento de adicionar uma palavra mais no final do alfabeto para ver o que o sistema vai gerar em relação a isso. Vamos correr esse risco. Okay? Tá, então eu vou tentar acrescentar essa 4ª palavra, ou às vezes eu também tento deletar, não sei. Eu vou tentar fazer isso lá e qualquer coisa. De repente, você consegue visualizar o seu exercício, sua atividade, se você conseguir deletar a sua palavra, né? Uhum. Tenta aí também. Ok? Tá, joia. Eu vou verificar isso, tá bom? Qualquer coisa eu mando mensagem. Pode mandar mensagem, tá bom? Tá, joia. Obrigada novamente. Nada, eu que agradeço. Bom, gente, como sempre, a gente acaba empolgando nos esclarecimentos de dúvidas, que eu acho que são importantes também da estruturação da disciplina. Nós temos aí, como eu comecei um pouquinho depois, nós temos aí uns 6 minutinhos aí, mas eu vou só trazer a ideia de reflexão da noite de hoje para vocês irem dormir refletindo sobre isso, ok? Não vai dar tempo da gente falar muito, mas pelo menos alguns comentários aí para a gente encerrar a aula síncrona de hoje, ok? Deixa eu abrir aqui uma nova tela. Vocês conseguem ver a tela que eu mostro aqui agora? Abriu? Ainda não. Ainda não? Tá dentro do Moodle ainda. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse... Deixa eu sair daqui, ir lá de novo e fazer seleção do compartilhamento. Espera lá. Que não apresenta aqui. Tem que abrir aqui. Síncrono. Vocês conseguem ver agora? Agora sim. Beleza. Tem que sair e compartilhar de novo. Ele não muda automaticamente tela, não. O que acontece, gente? Eu trouxe aqui duas afirmações para a gente começar a pensar um pouco sobre essas ideias, fazendo um link com a nossa realidade, não é? Uma afirmação é a seguinte: a formação integral pressupõe o desenvolvimento integrado dos sujeitos mediante uma proposta de ensino que defende a ampliação cognitiva a partir da correlação das diversas dimensões estruturantes da vida. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Ou seja, no movimento da formação do aluno, do profissional, que haja uma abertura, né, uma ampliação do processo cognitivo, do entendimento dessa pessoa, linkando a ideia de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, ampliando essas dimensões
e estimulando o entendimento desse sujeito nessa realidade, né? Não focando em um nicho específico, não engessando o pensamento e o entendimento desse aluno, desse sujeito, né? Trabalhando de forma integral, que ele reconheça quem ele é, o mundo do trabalho, da ciência, da tecnologia, sua atuação, gerando conhecimentos correlatos de maneira integrada, né? A outra afirmação diz o seguinte: a caminhada que traça o trajeto para a formação emancipatória dos trabalhadores não se encerra no processo educacional. Então, assim, emancipar, tornar o trabalhador independente, não é só no processo da educação que propicia essa emancipação. Aí é trazido o seguinte: esse é o espaço dotado nesse campo profissional, esse campo educacional, é um processo, é um espaço dotado da capacidade de promover o entendimento sobre a realidade social e a necessidade de libertar os trabalhadores das adversidades por meio da mobilização social. Então, linkando essas ideias, quando a pessoa está lá numa formação integral, onde ele entende essas dimensões estruturantes, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, onde ele começa a se visualizar, perceber quem ele é na realidade social apresentada, no mundo em que ele vive, onde ele cria e conceitos e consegue enxergar com mais amplitude essa realidade que ele vive, entendendo isso com uma consciência maior, ele pode movimentar socialmente, mobilizando o meio para que as pessoas saibam e aprendam e cresçam nesse contexto. É uma passagem de conhecimento, de consciência que vai sendo disseminada no meio, né? Promovendo aí essa mobilização social. Pessoas conscientes, independentes, que tenham noção de quem elas são, de quem elas são na fila do pão, elas têm condições, inclusive, de mobilizar e mudar o meio. Então, diante dessas duas afirmações, eu gerei uma pergunta para instigar vocês a pensarem, na verdade, uma pergunta não, né? Gerei um pensamento, que é o seguinte: diante dessas afirmações citadas acima, né, apresente ideias que estruturariam a educação atual de modo a englobar uma formação integral e possibilitar a emancipação dos trabalhadores. Então, qual que era a ideia quando eu trouxe essa discussão? É que você imagine você sendo um secretário estadual de educação, lá no governo de hoje, onde você queira fazer esse movimento de formação integral, de emancipação dos trabalhadores, mobilização social, diante da educação que a gente tem hoje, qual seria a sua ideia de reestruturação? Claro que isso aí estimular vocês a pensar como vocês fariam, as mudanças que vocês fariam na educação de hoje, já que a maioria aqui é professor, o que vocês percebem que poderia ser mudado para provocar e melhorar essa estruturação da educação, de maneira a gerar uma formação integral e provocar uma emancipação desse trabalhador. O que você faria? Alguém quer falar para a gente aí? Faz de conta que você é um secretário estadual da Educação de Minas. O que você faria? Alguém? Quem está na educação tem um monte de crítica, um monte de ideias para fazer dar certo, né? Agora é hora de... Eu ia falar exatamente isso. A gente está na educação vivendo, no caso do ensino médio, né? Uhum. Que é ali o técnico científico, na verdade, que é chamado. Não tem uma formação tecnológica propriamente dita e também não tem uma formação totalmente politécnica, né? Uhum. Porque eles não saem capacitados no ensino médio comum, regular, ele não sai capacitado para uma função ou exercer uma profissão especificamente, mas ele tem base para muitas outras, né? E por si só isso já seria um pensamento politécnico, né? De não ter apenas uma visão, não ser unilateral, mas ter possibilidade de caminhar para qualquer área
por exemplo, mas introduzir um sistema, introduzir algo que seja especificamente, talvez até o próprio Saviani, né, tenha criticado isso, porque aí vai na contramão do que seria, porque a partir do momento que você introduz algo que é muito específico, você tira a oportunidade de criar multilateralismo, né? Sim, mas aí... termos técnicos. Assim. Quem está falando? Mas, enfim, Fabiane. Fabiane. Você trouxe aí que prepara-se o profissional para ter, né, áreas distintas, para ele ter uma noção do mercado e poder atuar, né, com mais amplitude no meio de trabalho. Mas em termos de consciência, né, dessa independência, dessa preparação para a vida e para a realidade do trabalhador, dessa tomada de consciência dele, você acha que o ensino atual ele tem trabalhado e propiciado essa conscientização do profissional que vai sair lá na frente para o mercado de trabalho? Em termos de conhecimento, eu acredito que sim. Mas o que falta é maturidade do ser humano mesmo. Eu vejo porque já há 20 anos na educação, é muito comum hoje eu encontrar ex-alunos e que já estão bem situados profissionalmente. Então, eu vejo que a gente achava que era muito pouco o que tinha dado como suporte, como base, mas eles souberam sobressair diante daquilo que foi dado como base. Então, eles buscaram, por conta deles, né, por aptidão, por gosto mesmo, o caminho que queriam seguir. E talvez levou um certo tempo para isso. Então, de repente, volto, né, nesse autor aí, no Saviani, porque ele fala da questão do currículo base. E eu acho que a gente está, talvez, num dilema aí, porque o novo ensino médio vem colocando paradigmas de novo, mas talvez está mais perdido do que tudo, né? E o básico sempre funcionou. Eu vejo que o básico sempre funcionou, mas precisa mudar o que precisou mudar, talvez, foi justamente as adaptações para as gerações atuais, que está lidando mais com a tecnologia, que está lidando mais com essa visão realmente de adaptar às novas perspectivas. E estamos caminhando ainda, não consegui ainda perceber um movimento único, algo que seja específico, não. Mas se você pudesse mudar algo nessa estruturação para que promovesse um melhor entendimento sobre a realidade social que a gente vive, para libertar esses trabalhadores, né, os futuros trabalhadores dessas adversidades, né, com uma consciência, um movimento de mais de compreensão mesmo de quem nós somos, dessa realidade capitalista e ainda tão hostil, vamos dizer assim, no meio profissional, no campo de trabalho, você sugeriria alguma mudança? Você, enquanto Fabiane, o que você sugeriria para a gente para melhorar ainda esse processo? Você tem alguma ideia? Olha, duas perspectivas que eu acho que são muito propícias, assim. Eu trabalho com a questão financeira, porque muitos adolescentes já vêm de uma estrutura familiar que não consegue ter estrutura financeira, uma educação financeira que seja legal. Então, eles já entram para o mercado de trabalho muito dependente do salário imediato e não conseguem ter essa visão de, por exemplo, de poupar, de guardar, de planejar o futuro. Então, isso está sendo colocado agora para eles é de muita importância, é uma educação mesmo e é uma educação para a vida. E a perspectiva do trabalho com essa questão financeira, ela é muito importante, é algo que eu realmente vejo como avanço. E outra questão é que, de repente, essa projeto de vida pode parecer papo filosófico, psicológico, né, assim, terapêutico, não sei se a expressão é muito pesada, talvez colocar assim, mas de repente mostrar para eles que eles têm perspectivas, né, além daquilo que eles já trazem como bagagem. Então, eu tenho visto nesse sentido algo que seja bacana.
Legal. Mas ainda confesso que estou frustrada, porque, de repente, a gente precisaria de um olhar realmente de um especialista com um pouco mais de sensibilidade. E o que a gente vê é que são professores de várias áreas trabalhando naquilo que talvez ele não domina com o que entra muito desse trabalho que você trouxe aí é a pessoa focando no ganha-pão, no sustento da família, e entra no automatismo de trabalhar e receber pelo trabalho, pagar os boletos, sem muita consciência, né, desse processo do trabalho. Né? Sim? Ô, Fabiane, bela colocação. Apoiei tudo totalmente aqui, Arilson. Alguém mais quer trazer aí, gente, rapidinho, né, uma colocação aí para a gente fechar a noite de hoje? Uma pena que nunca dá tempo de estender. Eu gostaria de participar. Sim, pode falar. José Vitor. Eu concordo com a Fabiana que ela falou e vou além, que a escola, muitas vezes, ela entra com essas ideias emancipatórias, todos esses processos, mas quando o aluno está, antes de formar, que ele vai para um estágio, ele já cai numa realidade industrial que já deixa ele já dependente daquela situação, porque muitas vezes ele não, aquele salário que ele está recebendo já vai ajudar ele na família, aí ele já vê que aquele caminho que ele vai seguir já não é mais emancipatório, ele já está dependente exclusivamente daquele pequeno salário. Meio que robotizado, no automatismo, naquele receio, naquela pressão, né, do meio, na questão capitalista, porque tem que pagar a conta, tem que sustentar os filhos, né? E isso também é um peso muito grande, né, nesse processo, nessa realidade social que a gente enfrenta hoje em dia, né? Mas alguém, gente, quer colocar uma ideia aí rapidinho para a gente? Professora. Sim? Eu acho que... Fala quem você é, para poder qual o seu nome? Como o Rafael. Ah, sim, pode falar, Rafael. Como a gente fala assim, né, seria praticamente uma revolução mesmo, né? Porque teria que se pensar em tudo que gera essa estrutura de pensante hoje, né? Porque a própria questão, assim, a imagem que hoje a escola passa, os professores, gera um ar assim, de desvalorização, né? Hoje, se chega numa escola, o professor ele já é uma figura que está desvalorizada. Poucas pessoas estão procurando a licenciatura hoje em dia. Sim. Então, eu acho que teria que se pensar numa valorização tanto das condições, né, quanto também da valorização do sujeito, né, enquanto um sujeito sendo construído ali, né. Então, para se pensar na educação de forma integrada, ela tem que abraçar todo o processo inserido nela. Não só se pensar no sujeito que está ali, né, no aluno, na estrutura da educação em si como uma grade, uma prisão, mas pensar nela como uma libertadora da comunidade inteira e na questão social, né? Sim. Pensar na questão da valorização da escola como um todo, né? Porque hoje em dia, infelizmente, né, você chega lá, todo mundo vem com o discurso, né? Ah, você é professor, nossa, eu tiro o chapéu para você, tararara. Mas ninguém pensa assim, mas só esse discurso resolve, né? Não resolve, né? Muito bom. Então, aí muitas vezes o pessoal no discurso, né, fala assim, ah, você é professor, nossa, que legal. Não, eu não teria coragem, não sei o quê. Mas o que resolveria ali de fato, né? Seria realmente se pensar em resgatar a importância dessa figura primeiramente, né? E depois que resgata essa figura, aí você vai pensando no restante, né? Ou seja, é um processo gradativo, mas tem que começar
a reconstruir essa visão e a começar mesmo pela valorização do professor, né? Antes da valorização do professor, pensar mesmo nessa valorização da própria educação, que tem sido tão sucateada e tem sido tão desmerecida, não é? Porque a gente vê... do espaço, da estrutura também, né, professor? Igual, hoje a gente fala ainda em grade curricular, que mais? É tudo que remete à prisão, né? Então, repensar mesmo nesse modelo, em tudo que a gente... Por isso que eu falo que seria uma revolução, porque tem que se pensar em toda essa construção de educação que a gente tem hoje para poder remodular tudo. Muito boa essa colocação. Tem que começar lá de baixo, né, reestruturar, inclusive o próprio processo da educação em si, né, dessa reestruturação. As palavras são pesadas, olha só, grade curricular, bagagem, né? Prova. Prova, módulo. Tanto é que eu já tirei essa palavra prova, né? Eu sempre falo com meus alunos em avaliação, porque a avaliação não é medida somente por prova, né? Mas até hoje tem esse peso de prova. Por exemplo, quando você fala uma prova quando vai fazer uma avaliação do governo, por exemplo, é uma prova, CIMAV, PROED, Prova Brasil, tudo isso aí a prova. Quando eles cobram da gente, né? O governo vai cobrar dos professores, eles cobram uma avaliação integral do sujeito, né? Do aluno. Só que na hora que vai cobrar deles lá fora, cobra da forma tradicional. Obrigam eles a fazer uma prova quantitativa. Até para a própria instituição, eles cobram uma prova quantitativa para poder gerar o IDEB. Eu lembro que quando eu fiz graduação na PUC, né? Quando eu entrei na graduação, na época eles estavam tentando estruturar um novo modelo de avaliação das atividades do aluno por conceito. A, B, C, D e E. E, assim, inicialmente parecia que ia ser muito bacana, só que, passado, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo período, já baniram isso e voltaram para a pontuação, né, numérica direto, porque estava gerando muito trabalho, porque não estava sabendo como ajustar isso para uma aprovação do aluno, como distribuir melhor as atividades dentro dos conceitos, ou seja, se perderam nessa estruturação na forma de avaliar o aluno e se perdeu esse processo, nessa forma que eles estavam tentando implantar. Eu lembro que no primeiro período e no segundo, se eu não me engano, ainda eram conceitos. Depois, não conseguiram sustentar. Então, há que se repensar muitos detalhes, né, para atingir esse nível de educação que seja integral e que emancipe. Há muito que se ajustar, que se pensar e que se estruturar. E até mesmo se isso acontece vindo de cima, né, de uma estruturação do governo, por exemplo, para implantar isso num meio onde as pessoas estão muito linkadas a esse padrão há anos, né, também é difícil, essa nova adaptação também é difícil. Então, é um processo delicado, que talvez seja utópico, né, como já trouxeram alguns autores, mas não se deve desistir, né? Tem que pensar na melhoria constante para a gente ter uma educação digna e que formem cidadãos realmente preparados com uma mente, né, mais aberta e mais capaz, com o entendimento dessa realidade social e de uma liberdade, né, enquanto trabalhador, enquanto pessoa nesse mundo capitalista. O capitalismo em si propicia né, digamos assim, um câncer, né, em determinado aspecto, porque movimenta muito para continuar no processo de controle e de lucros e produção e, né, com os bens e os valores nas mãos de poucos e uma sociedade dependente, digamos, praticamente escravizada nesse contexto, né? Então, que nós possamos... Se a gente tiver ainda o presente, né? Oi? Enquanto nós tivermos ainda o presente, ele traz a esperança, né? Porque se a gente acha que o passado que vai trazer a reformulação,
a gente acaba, às vezes, caindo na própria alienação do pensamento. Por quê? Quando a gente se prende na questão do passado, a gente tende a ficar remoendo coisas, né? A ficar querendo jogar aquilo para outros setores, né? Para outras pessoas. Isso. Agora, quando a gente pensa no presente, a gente pensa no que a gente pode fazer para modificar esse processo, né? Como agente que vai ser o transformador daquele momento. Isso aí. Né? Então, enquanto existir o presente, há esperança. Verdade. Bom, meus queridos, eu preciso encerrar. Agradeço mais uma vez a todo mundo que esteve presente, quem pôde participar aí conosco. Espero que, né, vocês tenham aproveitado e ainda aproveitem, né, a disciplina até o encerramento. Lembrando que as atividades fecham em 31 de dezembro. Agradeço muito pela oportunidade. E eu desejo tudo de bom para vocês aí na carreira, nos processos de vocês, na vida, e que a gente possa contribuir da melhor maneira possível dentro do nosso contexto social e, obviamente, educacional, já que a maioria aqui é educador, né? Trabalha no meio. Muito, muito obrigada mesmo. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo e um pedaço de queijo com uma boa mineira. Obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Boa noite, professora. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Faltou a goiabada. Pois é. Ô, professor. Oi. Elaine. Sim? E a sua mãe, tá bem? A minha mãe, ela tá no processo de quimioterapia, né? Porque ela tá com nódulo, não sei se eu comentei aquele dia, tá com nódulo no pâncreas. E ela tá indo bem na quimio, sabe? O nódulo ainda não sofreu alterações, mas ela entra agora num novo processo de... Deixa eu parar aqui, né, gente, que essa parte já é mais pessoal, e eu continuo respondendo. Só um minutinho, deixa eu parar a gravação.